Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao podcast da ASEC, Associação dos Cerimonialistas e Profissionais de Eventos do Estado do Ceará. Eu sou o Cid Hess, diretor de Relações Institucionais nessa gestão, e hoje estamos no nosso segundo podcast. Hoje aqui a Fabi está comigo. Olá, gente, tudo bem? É sempre uma honra estar com os nossos associados, né, valorizando o que a gente tem de melhor. E hoje com o pessoal da música, representado aqui por Juliette Carvalho e Marcelo Baiman. É isso, e assim, para que realmente todos até já conheçam mais, a gente até conhece muito de vocês, às vezes por algumas áreas. A Ju tem muita famosa hashtag Tem Que Ter Ju, que eu sei que ela fala muito, e o Marcelo também, em suas várias funções e várias atividades, né, e vários estilos musicais também que se consegue fazer. Mas aquela pergunta básica, né? Quem de fato é Juliette? Como que funciona o trabalho em si da Juliette? Daqui a pouco a gente já fala com o Marcelo também. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde agora. Não sei que horas que vai estar sendo exibido, mas... Oi a todos. Muito obrigada pelo convite da ASEC, né? Eu que também faço parte da ASEC. Hoje, Juliette, é alegria, é emoção, é arte. 2023 está vindo aí com tudo. A gente está preparando algumas surpresas aí. Esse ano tem proposta aí de música autoral. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de perto da minha arte. Juliette, hoje, dentro dos eventos, eu estou aí há uns 15 anos na música. E há uns 6, 7 anos resolvi entregar minha arte dentro dos eventos, né? Assim, dentro dos eventos, independente, eu mesma fazendo a minha arte. E é isso, a gente vai destrinchar mais um pouquinho da conversa aí durante o podcast. Perfeito. Eu me chamo Marcelo Baiman, tenho 37 anos, recém-feitos. É um garoto. Um garoto. E eu já trabalho com eventos sociais há pelo menos 15 anos. Estou envolvido com a música há uns 20 anos, acompanhando alguns artistas como back vocal, gravando jingles publicitários e back vocal para CDs e DVDs. Também há bastante tempo, eu era um adolescentezinho, quando já gravava nos estúdios, né? Acompanhei alguns artistas do nosso cenário e também há alguns anos estou com banda para eventos sociais, para casamentos, formaturas, né, 15 anos. E trabalho com outras coisas também no meio dos eventos, né, mas hoje nós estamos aqui representando e conversando sobre o meu serviço principal, que é a música para os casamentos. Excelente. Sempre fica aquela questão, né, em um casamento, vamos falar especificamente do casamento, que às vezes é o que mais tem se falado. Mas como funciona a contratação? A gente sabe que o casamento tem tanto a parte de cerimônia, tem ali recepção, ou simplesmente pode ser, às vezes, um noivado mais elaborado e ter ali uma banda. Hoje, vocês dois são músicos, vocês dois possuem a banda de vocês, mas também a gente sabe que tem um serviço do DJ atrelado a isso. Como que funciona? Contrata a banda, DJ? Como que funciona essa relação para os noivos, né? Que fica sempre mas será que dá legal contratar a banda? Será que fica legal eu fazer o DJ? Eu sei que vocês de fato são da banda, mas como que funciona isso? Porque eu sei que eles trabalham também muito para trabalhar muito em parceria com vocês. Sim. Principalmente naquela história de junção, de troca de banda, enfim. Sim. Isso, eu penso assim, o primeiro passo que um casal precisa tomar quando ele vai decidir casar é fazer um planejamento, né? Esse planejamento, inclusive, é feito junto com as nossas amigas cerimonialistas, né? Para entender o estilo que você quer casar, o quanto de orçamento você tem para esse evento, né? O que você sonha mesmo. E eu acho que essa decisão de ter banda ou DJ passa por esse inicial planejamento, né? Se você tem um orçamento que você acha que cabe ter banda, você vai contratar banda. Se você tem um orçamento que acha que cabe DJ, você vai contratar DJ. Ou se você tem um orçamento que você acha que cabe banda, DJ, uma segunda atração, né? Uma terceira atração, tudo isso é possível e eu acho que passa realmente dessa definição inicial, né? Eu acredito que há pessoas
que quando elas curtem muito música eletrônica e os seus convidados também curtem e eles vão achar que essa é a melhor decisão, vale a pena ter só DJ. E quando é um casal que ele sonha com banda, com aquela interação ao vivo, né, com os músicos ali e tal, também vale a pena ter a contratação da banda ou contratar os dois, que para mim eu acho que é uma casadinha super Agrega legal, bastante. né? Você ter o primeiro momento com a banda e depois com o DJ que faz ali aquele repertório mais eletrônico, né? Ou então até mesmo assim a parte mais do proibidão ali com os funks Hoje a e grande tal. maioria até oferece a questão do robô ou dos dançarinos, né? Então, eu acho que essa questão até já se gerou muita polêmica nessa questão é melhor banda ou melhor DJ? Não existe o melhor, existe o teu orçamento, como o Marcelo falou, complementando, é o teu orçamento, é o que você sonha, o que você deseja, e eu acho que o DJ, ele agrega, sim, muito ao serviço da música na festa, essa questão de você fazer essa casadinha, sabe? Essa casadinha é bem legal, vindo com essa proposta de traz os dançarinos, tem essas... Hoje no mercado a gente tem um leque de possibilidades de DJs, né? Que tem oferecem essas opções de diversão, de alegria ali na festa, né? Não que a banda não faça isso. Na verdade, a gente já entrega aquele calorzão da galera pra... Sim. E esse ponto que ele falou é muito interessante, do proibidão, né? Alguns casais gostam do proibidão e deixam isso mais pro DJ, dessa parte, né? Às vezes até por conta do estilo de música, da batida ali, às Sim. vezes é mais sim. Tem tudo a complicado. ver É algo com- de fato Sim. eletrônico, né? Sim, Uma porque a batida, banda é um pouco mais difícil a banda reproduzir sons eletrônicos. alguns ali, sons, né? A gente tem os VS e tudo, mas mesmo a gente colocando esses VS, não é a mesma coisa de algumas batidas que o funk, por exemplo, tem, né? Então, é uma coisa que realmente... A música originalmente eletrônica, né, conhecida internacionalmente, também é mais a praia do DJ fazer. Isso, tem seus elementos sonoros que realmente... eu acho que só o DJ consegue reproduzir aquilo ali. É uma pergunta meio complicada, mas que bom que a resposta de vocês também foi muito esclarecedora, né? Para não ficar aquela... Sim. mas tem que ter a banda, tem que ter o DJ. Cara, tem para todo Tem que pra ter todo música. gosto. Sim. O importante é ter, de fato, a música, É. ter a atração. Eu não acho tem? que tem que ter aquilo que o cliente desejou e sonhou. Isso. Né? Se ele acha que, por exemplo... E que está dentro do orçamento dele, porque também, Sim. né? E às vezes é o que ele imagina mesmo. Há pessoas que passam, que frequentam raves, por exemplo, que demoram um final de semana inteiro, festas de rave, né, que são um final de semana inteiro. Quem ama aquilo e vai casar, certamente, se houver a possibilidade, ele vai adorar Verdade. É ter aquilo. só DJs, ter uma rave no casamento dele. Então, a banda, nesse caso, para ele, não vai ser tão ideal, né? Isso. Acho que tem a ver com o sonho mesmo Verdade. do casal. Juliette e Marcelo, qual é a formação ideal para uma cerimônia? No caso da igreja, no caso. Como é que vocês orientam o cliente com relação a isso? Lembrando que tem igreja, tem a questão da praia, né? Também, que a gente vê muito. Isso. Tem aquelas características que depois a gente vai falar sobre da parte de estrutura em si, que Sim. vocês precisam, mas essa questão que ela perguntou aí. Hoje, assim, no meu caso, o que a gente mais vende é voz principal, que sou eu, teclado e o violino. Esse trio é o trio imbatível É a partir, né? Sim. para você Ele é- ter ele é uma a cerimônia. base, né? É a base. Assim, até a voz e o teclado também funcionam, mas eu gosto sempre de fazer aquela, sabe, vamos colocar o violino. O violino é um instrumento tão clássico. Sim. A gente consegue tocar vários tipos de músicas que, quando a gente coloca ali o som do violino, deixa a música mais com a cara ali da cerimônia, da igreja. Então, eu já tive experiências de fazer uma música em rap, numa versão que a gente colocou o violino e não ficou em rap. Não ficou desproporcional àquele momento. Então, eu acredito que, assim, essa que eu acho a base, mas as possibilidades são infinitas. A gente já São fez um infinitas. quarteto de cordas, um coral. Então, assim, as possibilidades de você... Não existe assim, nossa, isso aqui é o certo. Você tem que avaliar também o tamanho da sua igreja, né? Porque muitas vezes não
cabe no espaço que a banda fica. E um dos tópicos é exatamente restrições, né? Se lá na frente Sim, lá a gente vai já... pode acontecer isso, né? Isso. Sim. Então, é muito importante avaliar isso. Às vezes, uma igreja não permite bateria, né? Então, eu vou falar como é que eu faço esse primeiro momento, né? Quando o cliente me procura, eu oferto primeiro essa formação, que para mim é a formação base. Com ela eu consigo trabalhar todas as possibilidades musicais. Dependendo da igreja, do local da cerimônia do cliente, na reunião a gente vai fazer a escolha das músicas e aí eu avalio junto com o cliente a necessidade de ter ou não outros instrumentos, né? Como já aconteceu da gente ter uma cerimônia toda bem mais clássica, com músicas eruditas e tal. Então, eu ofertei ao cliente assim, um quarteto de cordas que eu acreditei que ia ornar melhor na cerimônia dele. Mas, assim, resumindo, não existe uma quantidade... Nossa, essa aqui é a quantidade certa. Mas um mínimo, pelo menos, um voz e violão, um voz e teclado. E façam um esforço para colocar um violino. Gente, violino Sim. é, de fato, um instrumento que ele traz, assim, um brilho. Sim. Né, Além de ser bastante romântico mesmo, né? Muito. Os solos de violino, as músicas instrumentais, nem todas as músicas da cerimônia são cantadas, né? Algumas são escolhidas como instrumental, então ter o violino já valoriza demais também as músicas de criança, né? instrumentais. Inclusive, eu Sim. sempre recomendo que a entrada, a gente vai já falar sobre repertório, mas vou aproveitar. Entrada de criança, eu sempre recomendo que seja só instrumental, singelo, porque né? é mais singelo, e para trazer a atenção para aquela Nada entrada. roubar aquela cena. Isso, porque às vezes a gente canta e a gente vem ali com uma música que o cliente escolheu e é uma música mais pesada, e aí eu acho que eu sempre recomendo que seja instrumental. Sim. Eu também, como a Juliette falou, são infinitas as possibilidades de formações, né? Dependem muito também daquilo que os noivos sonham. Às vezes eles pegam referência em algum casamento, Verdade. em alguma coisa na internet. Né? A gente faz, tanto com essa formação mais básica, que é de teclado e violino, mas a gente faz coisas diferentes, né? Como o ukulele ou sanfona na cerimônia. Muito lindo. Eu fiz cerimônia, já vi que a Juliette também já fez cerimônia com sanfona. E é lindo. Nossa, a entrada demais. da noiva com acordeon, ela queria uma coisa mais regional. E aí eu disse, vamos fazer aqui. E não deixa de ser romântico. Eu já fiz uma que foi violão nylon e acordeon. A coisa mais linda, romântico. Sonoramente, soa muito legal. O acordeon muito a gente fez, choroso, ele me lembrou expressivo. agora de uma situação, eu fiz um casamento de um casal que eles se conheceram na Irlanda. E o instrumento bem típico de lá, não sei se vocês sabem, é a gaita de fole, né? Uhum. Que usam saias e tudo. E ela queria porque queria. Eu falei, amiga... Conseguiu? Consegui. Pergunta o que ela conseguiu. Consegui. Fui atrás, falei com outro e tal. E até que a gente conseguiu lá no Exército. Tinha duas gaitas de fole lá paradas. Caramba. E aí os meninos do sopro, né, que é os mesmos que tocam trompete, que fazem anúncio. Vamos lá tirar a poeira dessas gaitas, vamos tentar, vamos aceitar o desafio. Aceitaram o desafio, só não usaram as saias, né, mas... Outra coisa legal usaram as gaitas para fazer o anúncio da entrada da noiva. Da cerimônia que a gente não falou, mas que enriquece demais, é a gente ter a presença de coral. Nossa. Quando a gente faz cerimônias que tem uma banda base e um coral, super valoriza uma cerimônia. Gente, tem ali porque, 4, assim, 5, 6 muitas vezes a noiva fala sobre, eu quero escolher uma música que as pessoas se arrepiem, né? Eu particularmente tenho uma música que eu digo assim, meu amor, se eu cantar essa música que essa canção, as pessoas vão arrepiar, que é Dia Branco. Uhum. Pra mim, quando eu canto essa música, as pessoas arrepiam. E assim, essa questão de ter o coral, dá toda uma... Porque tem o peso, tem essas questões da formação, enriquecem a cerimônia, sabe? Muita gente pensa só na festa. Não, na cerimônia tá tranquilo. A cerimônia pode ser extremamente marcante e inesquecível. Para algumas pessoas, eu acho que eles até supervalorizam a cerimônia e eu acho correto fazer isso. Eu também. Tem cliente que nos procuram que diz que
o que importa, eles inclusive Pronto, você foi. gastam mais Que a assim minha financeiramente com a cerimônia. Tudo, parte de estrutura, A festa música. bagunça, mas a cerimônia ele quer que seja assim um espetáculo. Exatamente. E desde a hora que a Juliette falou, o Dia Branco é exatamente, eu ia falar exatamente isso antes de você falar que era o acordeon tocando, meu amigo. Lindo, lindo. Assim Se a como esses pessoa dias, não se desmanchar, é porque... esses dias uma noiva me apresentou uma versão de Hallelujah cantada pelo Pentatonix, que é um grupo Nossa, vocal, Eu vi já. né? Aí ela disse assim, eu queria cantar, eu queria essa música, mas eu só queria se fosse desse jeito. Aí eu peguei e disse assim... São 5 vozes. Aí eu peguei e disse assim, Então, vamos- é super possível. Vamos ligar aqui. É super possível. No meu grupo de WhatsApp eu tenho as pessoas para fazer isso. Fique tranquilo. Né? aqui Só que a aí gente faz numa acontecer. formação como essa, a gente precisa de mais vozes, porque é impossível reproduzir aquilo, né? Aquele arranjo que é belíssimo. Na Eu sozinho, passagenzinha, por exemplo, não é possível. Eu sou atrevida. Tem uma passagem lá do refrão que eu disse, eu vou fazer isso aqui. Eu fico fazendo lá sozinha, mas não é o mesmo brilho se tivesse todas as Todas as vozes. vozes. Todas as vozes. Não Mas aí é. você faz um, aí vai fazer a segunda. Isso. Eu faço só a tônica. Mas aí Que é a voz principal, né? Mas aí, realmente, quando a gente tem um coral... E eu noto que é uma coisa que as noivas não ligam muito. O quê? Essa questão do coral, sabe? Não dão muita... Não, já tem o cantor, tá bom. Mas eu acho que é cultural, né, Juliette? É Porque se é. você for lá para São Paulo... Lá é diferente. Lá já é Lá é coral diferente. mesmo. Lá tem mais Coral coral. é tudo de bom. Lá tem muito coral. Lá, inclusive, é mais coral. Lá é mais coral, né? Então, assim, realmente é uma coisa, olha, você noivo que tá aí assistindo a gente, atentem pra isso. Realmente. Atentem para isso, assistam o Casamento Real. Assistam o Casamento Real. Né? A É. gente se popularizou um pouquinho o coral naquela cerimônia. Procurem incrível. versões. Procurem versões com coral, procurem com solo e coral, que realmente, assim, abrilhanta bastante. A gente vendendo o nosso peixe mesmo, porque realmente, de fato, é uma coisa que... Aí, falando em coral, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Porque assim, quando se trata aqui do Ceará de Fortaleza, é fácil você encontrar corais que atendem a essas necessidades? Sim. Tanto formais, né? Existem corais de faculdades e tal. Isso. E existem uma infinidade de músicos, cantores, freelancers e tal, que a gente conta para fazer formações assim. Isso. Por exemplo, é muito comum a gente ter 2, 3, 4, 5 vozes nas cerimônias de casamento, que são pessoas que trabalham essa parte da harmonia vocal e que deixam a cerimônia Que são fora do pessoas que comum. trabalham até internamente, trabalham em estúdios de gravação, né? Como o Baiman comentou no início, que ele tem experiência também com a parte de estúdio. A gente tem muito amigo em comum, inclusive, que tem... Consegue fazer a sim, montagem, que né? trabalha, já tem conhecimento. Então, são pessoas que... vai ter uma cerimônia, a gente... Olha, fulano, você está disponível? Então, não são músicos fixos? Outra polêmica, né? Um coral, ele tem a partir de quantos componentes, quantas vozes? Mínimo 4, Mínimo de... 3 ou 4. né? A gente, em cerimônia, né? Em cerimônia. Eu já fiz formações de cerimônia de 8 vozes. É muito, viu? É muito. Mas agora eu produzo um sonzão incrível. Legal. Então, a gente pode deixar essa dica aí, né? Para Sim. os casais. Pode. Super dica. Perguntem aí pelos corais, aos músicos, viu? Porque com certeza o seu evento vai ficar faz muito Com muita certeza, você diferença. tem ali a voz principal, mas se você puder adicionar o coral, por favor, adiciona, porque com certeza dá um brilho maior. E repertório, que era aquilo que a gente começou a falar. E aí? Como é que funciona primeiro para o noivo a escolha de repertório? Como que para vocês isso se encaixa? Varia o quê? Como que funciona? Porque é como você falou, tem músico, tem noivo que é da rave, tem noivo que é do forró, tem noivo que é do clássico. Pronto. Eu penso assim, eu não gosto de fazer, seja na música ou em qualquer outro serviço que eu presto para casamento, de deixar a questão fechada. Né? Eu gosto de ouvir os noivos e o que eles sonham. Eu já vi, inclusive, com
com algumas bandas, aquela fazer tipo assim, dar indicações quase que colocando o noivo para escolher aquilo, porque é cômodo ou coisa do tipo, né? Mas eu acho que a cerimônia, ela tem que ser escolhida pelos noivos, né? Tem que ter a ver com a história deles. A maioria das músicas são 100% escolhidas por eles. E quando eles precisam da minha ajuda, por exemplo, no meu caso, eu dou alguma indicação, mas eu deixo eles muito à vontade, porque eu acho que essa decisão, pelo menos no repertório da cerimônia, tem que ser dos noivos, né? Tem que ter a ver com a história deles. Então, eu deixo eles muito à vontade para escolher as músicas da cerimônia. Isso não é a mesma coisa que acontece com a festa, porque com a festa a gente tem uma limitação dessa escolha, né? Mas na cerimônia... E tem até, tipo, cerimônia muito pontual, né? A gente tem a entrada ali dos padrinhos, tem a entrada da noiva, Cada que é algo momento, muito né? pontual a cada momento. Na festa você tem um público muito maior e não é um Sim. momento específico. Às vezes tem, obviamente, um brinde, tem uma comemoração Sim. maior, tem uma abertura, tem a dança. Mas se a gente pega a comparação de 4 horas, às vezes, de banda num buffet, então realmente acaba que você tem que ter um repertório mais amplo, né? Mesmo que seja no E estilo variado, que eles né, escolhem. também. Lá na banda, a parte da cerimônia, assim como o Marcelo, eu deixo o casal bem à vontade, né? Na contratação, eu já digo assim, olha, agora vocês vão ficar com a tarefinha de casa. O que é a tarefinha de casa? Escutou uma música ali no carro, gostou, lembrou, vixe, essa música lembra e tal. Anota, faz um bloco de notas. Nossa reunião acontece 1 mês e meio antes. Né? Nessa reunião eu dou essa assessoria, peço para que eles levem essas músicas, que eles pensam para a cerimônia, independente se a música for um rap, se for um forró, se for um... Não interessa. Anota a música e traz a música, que a gente vê a possibilidade de encaixar ela. Então, faço essa assessoria na reunião, dos momentos, bato os momentos antes, né? Que eu acredito que também é padrão isso já, todas as bandas fazem isso. A gente aguarda o cerimonial bater a ordem, né? Depois que o cerimonial bate a ordem, a gente faz essa reunião, faz toda a assessoria, dá sugestões. Muitos casais chegam, não sei a música da minha entrada. Tenho 8 anos de relação com o meu noivo, mas a gente não tem uma música. Tem. Você tem uma música com ele e a gente vai descobrir. Porque as pessoas, 8 anos de relação, não, eu não tenho uma música com ele. Tem, você tem. Porque as pessoas realmente dá o branco mesmo, assim. Então, a gente vai caçando, vou perguntando a artistas que eles gostam, E dessa forma que a gente consegue ir fazendo uma triagem para escolher tudo. Eu já tive casais que chegaram com todas as músicas prontas. Todas. Aí Oh, que coisa maravilhosa. É Bom demais. Não, chegou com tudo pronto. A reunião foi 15 minutos. Já tá tudo pronto, não tem o que eu... Essa música dá certo? Dá. Assim, é muito difícil uma música não dar certo. Ela só pode não dar certo. Né? Ela só pode não dar certo. Como eu vou ter um casal agora, no sábado, agora, próximo final de semana, ele me pediu uma música que ela tem muitas... Ele me mandou um link de referência que tem muitas cordas. Viola, violino, um cello. E eu falei, olha, pra ficar soar dessa forma, você vai ter que colocar o quarteto de cordas. Né? E aí ele... Não, mas eu não quero. Então vamos procurar uma versão que seja piano e violino. Uhum. A gente procurou uma versão no YouTube e encontramos. Uma versão piano e violino da música. Eu falei, vai soar assim? Você quer? Ele falou, quero. Então pronto. Então muitas vezes aparecem sim, esses desafios, mas como a gente estava falando lá no início, as possibilidades são infinitas, Sim. É adaptável. Eu vou vendo de acordo também com o que o cliente contratou, né, a formação. Parte da festa já é um pouquinho mais complicado escolher música a música, porque seriam mais de 50 músicas para escolher, para uma festa de 4 horas, por exemplo. A gente já tem um set list pronto, né? Então, a recomendação que eu faço se você contratou a banda, confia na banda que tu contratou para fazer tua festa acontecer, porque a gente, com certeza, tá lá na frente, no palco, a gente quer fazer a coisa ficar legal, a gente quer uma festa animada, então a gente não vai fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, claro, eu faço sempre um questionário com as preferências, comecinho de festa, o que é que a gente pode tocar. Então, eu sempre faço esse questionário para a gente ter uma ideia das preferências.
Mas vamos seguindo ali o fluxo da festa. Hoje, 80% da festa. Piseiro, né? TikTok. 80% da festa, né? Sim. Pelo menos nas minhas festas estão sendo assim, eu acredito que também, né? Sim. 80% da música nas festas, 80% da música na academia, 80% É. da música no... Eu, Verdade. às vezes chego em algumas lojas que antes, lojas multinacionais, que antes só tocavam pop internacional e agora toca João Gomes. Eu fico impressionado. É porque impressionante. Dominou. Aí eu quando uma cliente, por exemplo, eu tô com uma cliente que quer muito axé na festa dela. Ela não contratou percussão, né? Eu sempre tento vender a banda completa. Completa. O meu tiro é lá no alto. E não questão financeira, não. É questão de, vamos colocar a banda toda? Cabe Mais no, possibilidades vão aparecer, né? cabe no teu buffet? Cabe no teu palco? Vamos colocar a banda toda, porque a banda toda, além da gente conseguir movimentar o nosso mercado para os nossos colaboradores, né? Para os meninos trabalharem, não ficarem parados, que é uma coisa que eu tento fazer também por conta disso. A gente deixa a coisa grande, a gente deixa a percussão, ela tem o seu brilho, a sanfona tem o seu brilho, o vocal tem o seu brilho, todo mundo na banda ali né? Apesar da gente vai já falar sobre formações, né, também, apesar da gente ter formatos menores, mas a noiva que ela chegou pra mim e disse, eu gosto muito de axé, meu povo é todo da Bahia, amiga, tem que ter uma percussão. Tem que ter uma percussão. Por favor, tem que ter uma percussão. Sim. Então, ela entende aquilo ali, ok, vou escutar você. Ela confia no que eu tô falando, porque e funciona. Praticamente nós já estamos no tema, No né? tema, a exato. banda na festa, né? Então vocês podem continuar aí. Pronto, como a Juliette falou, na festa realmente a gente tem essa diferença, né? De não ser possível o cliente escolher música por música, a gente já tem um setlist pronto. E Ele no meu pode caso, escolher algumas músicas, né? Tipo assim. principalmente a do cerimonial da festa, sempre tem uma coisa especial eu tive. pra dança, Pronto, né? o cerimonial da festa, eles escolhem, Eles a gente também faz escolhem. assessoria. E eu já tive cliente pedindo um bloco do Rapa. Não é comum tocar o Rapa na festa, mas eu fui lá e atendi 4 músicas. Geralmente a gente faz exatamente essa triagem aí de entender aquilo que ele quer que a gente valorize e aquilo que, porventura, ele também não quer que a gente toque. Né? Tem casais que dizem, olha, tudo menos funk, Nossa, tem tudo menos piseiro, tudo menos axé, não Tem uns suporto. não Tudo querem pode, TikTok. né? Então, assim, tem algumas restrições e a gente vai seguindo aquele roteiro. Apesar de que eu sempre também digo para o cliente, quando eu estou em reunião, que a gente pensa ali juntos num roteiro, mas a festa, às vezes, ela toma o rumo que ela quiser. Porque quem manda na festa são os convidados. Né? Então, às vezes, a gente acaba até tocando algo que os noivos não gostam, porque, no momento, os convidados pedem, as pessoas pedem, estão naquele clima, e até o noivo que não gosta do El Chan Tá lá dança na dançando. boquinha da garrafa. Não, eu já tive noiva que não quero que toque o tchan de jeito nenhum. Quando tá a tal hora da festa, Ju, toca o tchan. É isso. E no caso, assim, vocês conseguem atender, vocês dois, ao público gospel, ao público evangélico cristão? A gente faz festas, no meu caso, né? Eu faço festas mistas, que é, a gente começa o início de festa até o cerimonial cantando um repertório gospel, por exemplo, e depois faz outros repertórios que alguns dizem assim, eu quero algo mais suave, que não tenha nenhum tipo de apelação, ou né, algo que seja mais extremo, mas aí eles pedem gospel e pode tocar um forrozinho das antigas, gospel e pode tocar um samba, né? Ou então, Pra mim é a mesma coisa também, do Marcelo. Eu não consigo hoje repertório fazer misto, 100%. totalmente 100% gospel. Eu não consigo. Até faço. Não é muito, assim, a gente não tem muito essa demanda, na verdade. Eu acho que até porque, como aqui em Fortaleza a gente já tem algumas bandas que tem essa São 100%. Né? 100%, então as pessoas já procuram essas bandas. Então, quando realmente o cliente que procura a Ju, ele já procura por conta da minha identidade, ele já conhece a minha identidade, ele já... Então, já vem atrás do Boteco da Ju, já vem atrás, né, de outra identidade musical. Mas, assim,
Já aconteceu, sim, da gente realizar casamento total gospel. Eu convido outra cantora para vir junto, né? Para enriquecer um pouco mais o repertório. Porque realmente, para mim, hoje, 4 horas, por exemplo, só de música gospel, eu não faço. Eu conheço, mas eu não faço. Não faz... Não, assim, eu não é mesmo da identidade da banda. A banda tem uma identidade. Então, realmente, já abri exceções algumas vezes, já fizemos... Agora sim, a gente tem outras propostas de casamentos gospel que já aconteceu. Como o Marcelo falou, no início, ser músicas românticas, acústico, somente acústico. A festa toda não era uma festa que tinha dance. Eles não fizeram uma festa para as pessoas dançarem, beber, nada disso. Era uma festa para as pessoas ouvirem música boa. Então, ela me contratou e pediu ali um voz e violão, um carrom, e só música romântica. Exemplos, Ana Vitória, Thiago York, músicas internacionais românticas. Então, aí assim, a gente fez essa proposta. Aconteceu. E agora a parte que, inclusive, eu participo e aí eu gosto Que muito de cabe. perguntar. 3 pontos. Estrutura, som e iluminação. Como que funciona? Principalmente aquela história aí, depois eu bato nessa tecla que às vezes na hora da contratação não pensam, mas na hora da execução exigem. Vou falar primeiro de som e iluminação. Aliás, vocês vão falar primeiro de som e iluminação. Normalmente tá na banda, não tá, faz parte de um contrato à parte, pode ser à parte. Quando que normalmente não está? Porque às vezes a gente sabe que tem contratações de 2 bandas, 3 bandas e, por exemplo, às vezes uma segunda banda que já tem um rider técnico exigido ali mínimo e tudo mais. Porque a gente sabe que hoje tem nas festas contratações de banda de forró, tem banda de sertanejo ali, bem comum. que já vem com padrão que tem que ter em todo canto, aquelas exigências. Então, como que funciona isso dentro do trabalho de vocês? E depois a gente fala de estrutura, principalmente na praia, que isso eu faço questão. A gente, praticamente em todas as minhas formações, está incluso som e iluminação. Né? Geralmente é uma estrutura básica de iluminação e que ela pode sofrer alterações caso o cliente deseje fazer adições. Né? Geralmente é uma estrutura que começa mínima, né, com som profissional, que dependendo do espaço ele sofre também uma alteração, e com a iluminação mais básica nos planos e vão sendo acrescidos. Né? É muito comum, como o Cid falou, ter a contratação hoje de outras atrações, inclusive a nível, né, estadual, nacional e tal, nos casamentos. Quando isso acontece, isso automaticamente tem que sofrer um ajuste na nossa estrutura, principalmente se a banda já tiver alguma indicação do rádio e tal, da estrutura que muitas vezes eles mesmos exigem, né, também, que os clientes contratem X. Estrutura X, Sim. Presa X. E eu super respeito isso, entendo, porque são shows que é o mesmo show. Sempre, né? Tipo... Tem que chegar com um pendrivezinho pronto para funcionar tudo. Tanto no som, principalmente então, mesa digital, essas coisas, sim, que já chega na programação. Pra gente já muda. Às vezes é uma festa... Pra gente, né? É uma festa de 2 horas, formações diferentes. Então, pra gente tem essa... Cada casamento tem uma diferença na Mas na sim, formação. já a maioria das bandas, eu falo por mim, pelo Marcelo também, porque eu sei, a gente já inclui, né, um som que atende ali o formato do que o cliente solicitou, uma iluminação mais básica, e eu recebo muita pergunta do que é essa iluminação mais básica, né? Recebo muito essa pergunta. 6 pontos de LED, muitas vezes 2 moves, 4 moves, com um grid trave, envelopado. É uma iluminação básica essa. Isso. O que seria mais? Um painel de LED, aumentar a move, colocar ribalta, né? Colocar envelopamento lateral, que aí já vem para essa parte da... A caixa cênica ali. Já vem para essa parte mais que eu não faço. Eu já no meu caso também eu tenho a básica, né? A básica. E nada de estrutura. Palco, chão, palco. não.
Nada disso. Não, sempre a gente É sempre um já profissional joga pro terceiro. Cid te vira. E é isso. E a gente vem para essa parte, né? Da parte que você pontuou sobre a praia, né? Eventos abertos. Então, assim, no nosso pacote já está incluso isso. Mas quando vem para essa parte da praia, aí a gente vem já trabalhar com as exigências, né? Isso. Do que a gente precisa. Palco coberto, que é um grande problema, essa questão da praia, chuva. Não só a chuva, gente, a maresia. Cabos, equipamentos Sim. todos. A maresia. É bem complicado, mas agora a gente que vai passar para ti, né? Para tu falar um pouquinho dessa parte das necessidades que as bandas te cobram. Pronto. Essa história que eu falei. Às vezes na contratação é feita uma coisa, por mais que a gente insista e mostre, hoje já está mudando. Porque às vezes eu não estou mais abrindo mão da contratação de dizer, e eu digo, pergunte à sua banda se ela não quer isso aqui. Pronto. O que acontece? Palco 6x4 atende grande parte das formações e tudo Sim. mais por conta do tamanho. Beleza. Casamento praia, tendazinha coberta, teto, fundo, uma lateral, a outra é descoberta. Às vezes, pela maresia, beleza, passa. Mas se chover, uma lateral vai estar descoberta, vai ter que ficar a mesa em cima do palco, e a Isso. outra lateral, e a subida, e um cantor, na hora que precisa O descer, vai para vento. onde. Então, assim, as pessoas não entendem que aquela lateral, que às vezes a gente chama vou chamar até de house, vai, por trás das house. orelhas, por trás das Mas orelhas. é house mesmo. É porque às vezes as pessoas querem ir uma house lá na frente, mas às vezes nem tanto. Mas estando ali na lateral do palco, cara, é palco, fecha a orelha e cobre as orelhas também. Tem que cobrir. Faz aquela cobertura na orelha, porque senão, quando é lá no dia, a banda chega pra estrutura. Entende? E fala lá, diz, olha, eu não vou montar meu som aqui se não tiver a parte coberta. Eu no meu aí? caso, eu já tenho cláusula no contrato sobre Porque isso. tem que estar cobertinho, né? Tem que estar abrigo. Tem que ter um abrigo seguro para o material. Porque, assim, já é uma coisa que eu coloquei como exigência mesmo, porque, de fato, a gente já teve prejuízo. Inclusive, não vou citar o local, mas a gente fez um evento que não vai chover, não. O palco, não vai chover, não. Quem diria que ia chover, né? Tipo, julho. Não vai chover. Domingo. E tava perto da gente acabar. Já tava próximo de encerrar. Faltava 10 minutos. E aí começou a ventar muito. Aí eu disse, vai chover. Vai dar só o tempo da gente terminar. Quando a gente terminou, que eu me despedi. Sabe aquela chuva que chega de surpresa? Que parece estar chovendo pedra. Sabe aquela chuva assim que vem... e começa a chover. Pronto, aí foi aquele desespero no palco, porque era muito vento, muita chuva. E a aparelhagem todinha. Né? Conseguiram desligar os instrumentos e tudo. Mas o que aconteceu? Os cabos, né, ficaram lá por último. Então, assim, os cabos todos encharcados. Perdemos, acho que, sei lá, 20 cabos. 20 cabos. Ainda deixamos no sol lá, mas não teve jeito. Não é a mesma coisa. Enferrujou tudo. Então, assim, e às vezes tá lá montado do jeito que foi contratado, do jeito que foi passado no projeto, e aí é tanta gente precisando conversar junto, porque o projeto da decoração precisa entender tamanho de palco e de orelha, que tem que passar e tem que Por cobrir, isso que é tem importante fechamento. todo mundo estar na reunião final. A banda, para deixar claro o que realmente precisa ou não. De iluminação, realmente é do jeito que vocês falaram mesmo, né? Tem um pacote ali, mas às vezes é quando não quero fazer algo de show, quero fazer mais um negócio impactante aqui, beleza. Põe caixa cênica, taca a faixa de LED ali, põe LED, põe efeito. Abre painel, fecha painel. E também existe um ponto que parte muito mais do projeto realmente de decoração, que às vezes é fazer uma cenografia no palco. Sim. Em vez Queria de ser só, tanto. Queria tanto. É sensacional. Faz o quê? Faz o quê? Com a decoração, Não, faz uns né? 30 anos que é a mesma coisa, que é aquele grid com um ponto do LED do lado do outro. E olha, sempre que eu posso, eu peço para mudar. Eu peço para colocar outra de forma, muda o formato, faz outra coisa. Sempre que eu posso. Mas na cenografia, além de luz, tem outros elementos. Tem, não, com certeza. Uns neons diferentes. Com certeza. Ali, não, eu adoro o filamentozinho, né? Com certeza. Eu adoro essas... Uma coisa que nos ocorre também com relação à contratação do gerador, né? Às vezes é difícil a gente colocar na cabeça do
Que tem que novo contratar. que tem que contratar. E o horário, porque- né? E o outra tempo que coisa tem que também, ser. nós já havíamos conversado sobre ter encontros na nossa associação, né, com profissionais para a gente entender o serviço dele, as demandas, as necessidades e tal. Isso é muito válido, né, porque, por exemplo, contrata-se o gerador por um período de horas, quando termina o evento, desliga. o gerador é desligado. Sabe? Então, tem uns ajustes que a gente tem que fazer dentro dos setores para que todo mundo, por exemplo, um noivo, que isso tem um custo a mais ou não, precisa entender que existe montagem e desmontagem. A gente não pode desmontar com tudo no escuro. Né? Então, tem vários ajustes que a gente precisaria. São os diálogos, né? Né? Porque, por exemplo, não faz sentido. Inclusive, em bufês físicos, às vezes, a gente acaba e desligou tudo. Como é que a gente enxerga, né? Assim, a desmontagem? Como é que funciona? Já ocorreu com a nossa equipe. E não só gerador, tá? Segurança também. Tempo locais que o segurança abertos lá. fica... Ah, encerrou o meu horário. Não, teu horário é até 2 horas da manhã. Aí a festa acaba 2 horas, o horário do segurança é até 2h30 para os convidados. E a gente? A gente fica lá até 3h30, desmontando o material. E é isso, e o segurança vai embora e pronto. E fica por isso mesmo. Muitas vezes já aconteceu da gente ficar com o material na calçada. Porque o buffet tinha um horário de fechar. E o buffet fez a gente tirar as coisas para a calçada, fechou a porta. E a gente ficou na calçada. Os meninos, né? Carregando lá o carro. Então, Eu quero só aproveitar a oportunidade, voltando ao gerador. Quem é que tem obrigação de ter o cabo do gerador que liga lá no buffet, que liga lá boa na banda, pergunta, porque boa eu, como pergunta. cerimonialista, já sofri muito com isso. Boa Tendo pergunta. que mediar esse Eu não, Sim. eu não sei qual a opinião do Bairro, vou deixar ele falar primeiro. falar. Porque eu tenho uma opinião também. Geralmente, o gerador não disponibiliza. Geralmente, o do nosso mercado, o gerador só disponibiliza o gerador. Né? O manpower, cada profissional tem que ter. Por exemplo, a iluminação decorativa tem o dela, a banda tem a dela. Tem o seu banda, o manpower som, e faz né? O a sua som. distribuição para o seu som. Geralmente a gente tem. Assim como a gente tem, é porque pessoas parceiras ou não, elas existem em todos os setores. Né? Existem pessoas que elas potencializam os problemas e outras resolvem. Assim como eu já tive em alguns momentos, tá em um evento e o gerador ser completamente compreensível e parceiro e nos ajudar quando há alguma necessidade, há outros que são irredutíveis, têm dentro do carro Mas e não... são incapazes de... Né? Então, de maneira geral, a gente já fica meio que acordado de que a banda tem que ter o seu cabeamento, a iluminação decorativa tem que ter o seu também. Né? E o gerador disponibiliza realmente somente o gerador. o gerador. Porém eu tenho uma opinião. Eu também quero falar depois. Eu vou falar. Eu acho o seguinte, o gerador ele dispõe, né, da energia para o evento, certo? Essa é a função dele? Sim. Ou eu estou errada? Sim. Então, ele tem que dispor o caminho para essa energia, a distribuição dessa energia. Ah, mas eu tenho que distribuir para todo mundo. Não, você só tem que ter um manpower, não é isso? A partir desse manpower não vai ser distribuído? Eu não entendo muito dessa parte, mas se o Cid puder até me explicar, Mas vindo o manpower do gerador, atende todo mundo ou não? Não atende que todo funciona mundo. essa parte? Porque eu realmente eu tenho minhas assim, meus questionamentos. por exemplo, quanto eu isso. uso o gerador. Por que é tão importante o cliente contratar um gerador? Né? Porque em um evento faz-se muito uso de energia, em todos os detalhes. Até o buffet faz uso de energia. Né? Então, por exemplo, quando eu estou com o buffet, por exemplo, no evento, eu faço uso de fritadeira elétrica, que é um consumo grande de energia do gerador. Quando eu pego esta energia do manpower de um colega, essa energia não chega para mim com qualidade. Ela só chega com qualidade quando eu ligo direto o meu cabo no gerador. Então, se tiver somente um manpower, por exemplo, se ele disponibiliza somente um manpower, aquela energia vai ser distribuída de uma forma com a distribuição que é diferente de se a gente ligar diretamente. Então, se você, como banda, liga direto ao gerador, você tem uma qualidade
Sim. Sim. de energia. Quando é distribuído, às vezes isso pesa, do mesmo jeito como se fosse uma energia, né, comum. Mas assim, a banda, especificamente, a banda não, o som, vamos falar do som e da luz. Ela não puxa tanto como... Depende do que você tem na iluminação, né? Não, se tem não, muitos não. moves, se tem muito... Eu painel de tenho... LED, por exemplo, puxa. Sim. Ele dá um pico muito grande, ele é muito sensível, de fato, então ele pode disparar. Com relação o painel. com relação a consumo, de fato, luz e LED hoje diminuiu muito a consumação, o consumo de energia ali no gerador. Mas uma frase é muito clara quando você vai contratar, isso vale para qualquer profissional, mas com relação ao gerador também, muito claro, e por isso que é importante a equipe de cerimonial ter esse conhecimento. O acordado, ele não sai caro. Então, por exemplo, em tudo, no contrato da banda, meu cabo é até 30 metros do palco. É isso. Ponto. Se está lá escrito, tem que ter a ciência e dizer, gerador, eu preciso de uma caixa de passagem, que se chama conexões que vai fazer de energia, ou preciso de um cabo e uma e-power que chegue no palco, que chega a 30 metros do palco. Vamos lá no local? Vamos. Ele vai chegar no local, 100 metros de distância. Ele sabe que ele vai ter que arrumar um cabo de 100 metros. Se ele não tiver, ele vai ter que dizer, olha, eu não tenho disponibilizado. Beleza, não vou contratar você porque você não tem. Ponto final do que está fechado. O que é que acontece muito que nas empresas, principalmente setor de iluminação, questionam muito? Nós sempre levamos porque é um trabalho básico que a gente precisa. Agora sim, é muito regional. Em outros estados, às vezes, a maioria das vezes, o cabeamento é do gerador e não da empresa. É isso. Mas aqui, de fato, é como o Baiman falou. Acontece assim, o gerador chega lá, tem uns barramentos dele. Ponto final. O buffet, a casa, muitas vezes, tem a chave, a reversora lá, que aí você vai lá e faz a conexão, vira e já alimenta direto a casa. O som leva o cabeamento dele até lá. Por quê? Porque são 3 fases e um neutro. Tem que ter esses 2 para poder fazer. A gente faz lá do mesmo jeito. O buffet faz lá da mesma forma. E ainda tem um adendo com relação ao buffet, porque puxa muito, de fato, as fritadeiras e tudo, e normalmente as tomadas são de 20 amperes. Sim. Que normalmente todas as nossas, por exemplo, de iluminação, são todas de 10. Pode-se fazer a adaptação, coloca um T, faz uma gambiarra ali para poder chegar, de fato, a energia. Mas enquanto eu ligo 20 aparelhos em um disjuntor que é distribuído ali para 2, 4 tomadas, o dele é uma tomada para cada disjuntor, porque senão derruba. Sim. Porque a tomada ali de 16 amperes vai aguentar, Puxa. né, fritadeira, outras coisas. Mas, costumo sempre dizer, precisa de ter o conhecimento. Por quê? Fiz um evento em determinado hotel fora de Fortaleza e a chegada do gerador seria pela areia. A empresa gerador estava ciente disso. E disse, não, beleza, ele chega e tal, bem direitinho, beleza. A gente montou e nós informamos, nosso cabo está aqui, 50 metros e tudo mais. Quer mais? Não, o gerador vai estar aqui nessa distância, beleza. Ah, se você tem mais? Tem um. Réveillon a gente faz no outro hotel também, que pega quase 300 metros de cabo. É um sofrimento, de fato. A gente leva muito material para conseguir atender, mas faz. Mas desde que seja acordado anteriormente. Sim. Chega lá, montamos tudo, estão esperando o cabo. Infelizmente, o gerador não chegou, o carro não conseguiu puxar até lá, o trator não conseguiu puxar até lá. O gerador ficou a 500 metros, enfim, uma distância muito grande e não chegou até lá. E a gente, em todo momento, junto do cerimonial, disse, olha, você está ciente de que as luzes estão apagadas porque não chegou o gerador. Não, eu sei, eu entendo, pá. Ótimo. Fizemos adaptações e favores, gentilezas e como você falou, tentamos ajudar e resolver. Ligamos com autorização do hotel, ligamos no hotel e resolvemos lá uma parte da iluminação, porque não dá para ligar nas tomadinhas aqui e tal, se você não souber distribuir. Mas ligou o quê? A banda, para ter alguma coisa na banda, uma parte do cenário, que era essencial, porque era no espaço aberto e não tinha luz. Mas a banda aguenta. A banda aguenta porque realmente a caixa puxa pouquíssimo. E ficou por pouquíssimo. Isso. Né? Então, assim, imagina, milhares de reais de fato ali alugados e dava dó de você olhar assim, o varal de quermesse todo apagado, olhar vários refletores todos apagados depois de um dia inteiro montando e tudo, porque o cliente contratou de fato, mas foi algo que o acordo foi com o terceiro e de repente não foi cumprido, mas por azar do destino. Agora, né? aproveitando esse lance de você ter falado sobre gerador,
a pergunta que eu mais recebo. Ju, precisa de gerador? Precisa. Sempre. Independente da demanda necessária. E eu tô te falando isso... o porquê do gerador, não, e eu tô né? te falando isso dessa questão de precisar sempre do gerador. Ah, mas meu evento vai ser um evento pequeno, vai ser... Gente, não é só a questão de usar o gerador. É a questão do pode faltar energia. Pode faltar É a energia. garantia, né? Pode ter apagão, pode, sei lá, um poste estourar na rua da igreja, da festa. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. E eu, nesse tempo todo, eu não sei o Marcelo. Já, né, Marcelo? Tu passou uma situação, né? Sim. Recente. Inclusive, eu já passei uma situação. Engraçada, até eu lembrei agora, porque eu passei uma situação já. Da noiva tá pra entrar na igreja e apagão. Que foi aquele apagão que teve Eu já alguns anos passei atrás. na festa também. E na de festa apagar também. umas 4 vezes a energia da festa. Aí faz aquele... Esfria tudo. Esfria tudo, aí volta tudo. Aí volta tudo. Aí E, apaga gente, tudo. assim, e eu não sei por qual motivo foi esse dele, mas o Não meu foi teve porque gerador. realmente a Coelce tinha tido um problema, não teve gerador na festa, a Coelce teve um problema na rua. Eu me lembro, esse bife até fechou na aldeota ali, antigo Bárbaras, não sei se ainda... E a Coelce mesmo. Teve um problema lá na rua e ficou sem energia. Eu nem tinha minha banda ainda, eu cantava em outra banda. E simplesmente, então assim, gente, é muito importante ter o gerador. Nem que seja, eu acho que tem algumas pessoas que fazem aquele gerador paga, só se você usar, o gerador de stand-by, né? Que é o consignado. Consignado. Mas enfim. É isso. É isso, é muito importante. Eu acho que sim, que deveria dispor sim da energia pra gente. Mas a gente, é como o Baima falou, uma coisa importante. Tem gente que problematiza e tem gente que vai lá. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema assim com o cabeamento. A gente tem o cabo e a gente vai. Mas eu coloco também. Eu sempre falo na reunião final, olha, é 30 metros. Vai estar aqui a distância. Eu sempre procuro deixar alinhadas as coisas. Então, a dica para passarmos para o próximo assunto tem que ter o Manpower, né? Eu não conheço. É importante ter o Manpower. Quero aprender mais e contrata gerador, né? Contrata gerador. Mas não é uma E coisa tem que que- necessariamente você tem que chegar numa reunião com a banda e dizer assim, você tem Manpower? Não. Não necessariamente não significa que você... Mas aqui Só se a banda maioria tiver a maioria Manpower, das bandas a maioria da que banda elas- tem. Que já tocam, Tem que Manpower. tem suas O pessoal tem estruturas de som, elas é. já sabem que precisa Tem ter. Manpower, pois é. Então, E também não custa nada deixar registrado. Por exemplo, você não vai chegar na reunião e tudo mais? Beleza. Você tem um informativo seu de cerimonial? Beleza. Para a banda é isso. É chegar a tantas exatamente. horas, é vestimenta, é tal. Isso. O Sim. palco vai ter disponibilizado isso. Lembrando que o gerador vai estar disponível a tal hora. É necessário um cabo para chegar até o gerador. Isso. Conforme visita, presença sua na Isso. reunião, ficou acordado isso aqui. que aí você está Ponto falando final. exatamente Você tá sobre se as precavendo necessidades, aí eu vou falar sobre uma das necessidades. Você falou sobre a segunda banda, Aham. sobre a bateria, né? O corpo de bateria, que também é uma coisa que é da responsabilidade da banda quando tem essa questão de troca de banda, digamos. Vai ter uma segunda atração. Para facilitar essa troca, a gente vai trazer lá o DJ de volta, né? Que é excelente. Ter esse DJ ali para fazer a troca da banda. O corpo de bateria para facilitar a troca da banda também. O que é o corpo de bateria, Marcelo Baiman? Explica aí, tua vez de O falar. corpo de bateria é como se fosse a base da bateria, né? Existe lá o bumbo e tal, são os básicos. E quando tem mais de uma atração na banda, a gente mantém o mesmo corpo de bateria, que é como se fosse a base da bateria. E o profissional da outra banda leva só os acessórios. São os Né, que pratos. são menos, é um material menor. Então, isso agiliza a troca quando tem... Às vezes, os noivos, eles não entendem disso porque eles não entendem Normal. disso. Né? Mas aí, quando eles querem ter mais de uma atração, eles não lembram, por exemplo, que contrataram a gente e que o nosso tempo só é 4 horas. Né? Então, a gente sempre informa que quando tem outra atração, ele vai ter um custo para som e luz daquela. E é interessante que outra fique atração. só um som. Então, Sim. sempre, às vezes, é porque a minha outra banda que eu contratei Já tem um tem som. o som. Eu falei, meu amor, pra trocar. Aí a gente vem lá pro Manpower. Isso. Já pensou? Vai ter que trocar Pra tudo, logística, desligar, vamos pra lá. Sim.
Então é melhor ter um som só para o evento todo. E não é só a montagem do outro som, é a nossa desmontagem. Né? Porque também se o evento tem 6 horas, por exemplo, a gente toca 4 horas, aí vai ter que aguardar. Os profissionais de montagem vão ter que aguardar mais 3 horas. A gente já fica à disposição de um evento umas 8 horas, principalmente quem trabalha com montagem. Né? Aí vai ficar mais tempo, vai ficar 10 horas. Isso a gente tem um paga custo, extra, né? Tudo isso tem um custo. E a gente toca, sim. A gente leva a nossa banda e a nossa música para outro som também. O cliente chegou, já tem um som contratado, Ju. Pronto. Tudo bem por você? Tudo bem. A gente faz ali a redução do nosso valor do som e colocamos o nosso rider, né? Entregamos o nosso rider para o cliente. Ó, a gente precisa disso. Do mesmo jeito que vem até a gente segundo as bandas, né? Sim. Que pedem também. Então, a gente também faz a mesma coisa, entrega esse rider para o cliente e ele confere lá a questão de som. Se esse som que o cliente contratou atender, ok. Eu prefiro levar meu técnico, meu som, meu material, porque já é uma coisa que a gente já trabalha há muito tempo junto, a gente já se conhece. Sim. Mas se o cliente já tiver, também para mim não tem problema algum. Perfeito. Gente, quanto às restrições e responsabilidades das bandas nos eventos, com quais restrições vocês se deparam e quais são as responsabilidades da banda, do espaço, do cliente? Certo. Por exemplo, uma responsabilidade para o cliente, que a gente deixa claro em contrato, né? É a questão de uma eventual avaria por tumulto. Tem um cuidado com aquela história de subir pessoas no palco. Né? Às vezes a gente tem alguns problemas com isso, as pessoas já estão um pouco alteradas, né? Por conta do álcool. E A às gente vezes não sabe. a gente gosta. A gente gosta, mas tem um limite Questão de também, segurança. né? De tanta gente, às vezes não é possível. É porque tem energia também no palco, Tem né? Às energia, vezes tem os equipamentos, a pessoa cai em cima de Criança uma coisa, também, pode às vezes, acontecer, né? Pode acontecer um acidente, inclusive a Sim. pessoa cai em cima de uma caixa, de alguma coisa do tipo, e de quebrar também o material, né? Isso é o que pode acontecer, né? E que também isso entra como uma responsabilidade de quem está contratando. assim né? como também a energia. A gente volta para o gerador de novo, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade da cliente, dos clientes, que o gerador realmente atenda a essa necessidade que a gente tem no palco, porque uma energia irregular, ela pode danificar a caixa. A caixa é um material muito sensível. Eu não sei parte de iluminação, mas a caixa, mesa de som, o microfone. Esse microfone aqui, ele tem uma cápsula aqui dentro. Então, ele é muito sensível. Até a questão de gritar no microfone desse aqui pode danificar a cápsula dele. Porque eu estou Imagina uma falando queda, aqui, né? você vê que é bem sensível, né? Essa sensibilidade que ele tem aqui. Então, todo o material de parte sonora é muito sensível. Então, é muito importante que o gerador que você vai contratar seja realmente, né, procure indicações, recomendações, porque realmente é muito importante que a energia atenda essa necessidade da gente. Porque é responsabilidade do cliente, caso aconteça alguma coisa. Estrutura também é responsabilidade do cliente. Ter um bom palco, uma estrutura realmente, né, segura, porque a gente está ali com muito peso em cima do palco. Então, toda essa parte do abrigo, que é uma coisa que no meu contrato a gente tem também, abrange toda essa parte, né? Tanto de energia como de Tem uma outra estrutura. responsabilidade que eu estou me lembrando aqui agora, sabe qual é? Manda. A maioria Já das sei qual é. bandas, a gente inclui uma responsabilidade para o cliente, que é de fornecer bebida não alcoólica e alimentação para a banda. Para a banda, para a equipe, da técnica e tudo mais, né? E a gente, e às vezes essa responsabilidade, ela passa batido, não pelos noivos, Que os noivos pagam, né? Geralmente eles pagam, mas isso fica a desejar de alguns lugares, porque a gente é tão mal servido, para ser bem sincero, é isso. As bandas, elas ficam... essa refeição é mais pro final, né? Isso. E aí, quando encerra, final e a no justificativa é que a cozinha encerrou. Caramba.
realmente falta diálogo, né? Sim. A gente ainda precisa fazer esse alinhamento ainda. Tem que fazer. A gente tem muitos alinhamentos para fazer nos E é muito setores. importante, porque para ouvir os dois lados Sim. e o porquê, né? Porque é importante, porque é uma dor que é de vocês. Eu já fui chamada de morta-fome. Morta Tem fome. noção? Ei, morta fome, peraí. Deixa eu te dizer. Eu fui a um buffet e eu estava na cerimônia, houve muitos atrasos e eu cheguei no buffet. Eu sou diabético, para quem não sabe. Eu cheguei no buffet, eu já estava muito tempo sem comer. E eu pedi para me servirem pelo menos umas 4 vezes. Né? Assim, um salgadinho, que não dá em nada. Pedi para me servir um salgadinho e não me chegou. E a última vez a pessoa disse, não, é porque aqui é um pacote e os profissionais Não tem coisa. Então, até não isso, comem das entradas. Aí eu estou é bom entendendo. ficar claro isso, né? Porque eu acho assim um absurdo, sabe? Não é que a gente não tem nem tempo no O evento. cerimonial comunica, né? A gente não tem nem tempo no evento para estar comendo muito. É, porque a gente né? não para. Mas o mínimo, eu não poder ser servido de um suco, de uma água no buffet. Às vezes a gente tem que chamar no microfone para tomar uma água no buffet. Eu acho um absurdo, sabe? E se o noivo paga que seja 50% ou que não seja, pelo profissional, o profissional tem que comer da entrada, da sobremesa, do jantar, de tudo que tiver na festa. Ponto final. No meu buffet é assim. O profissional tem que comer tudo. Eu sou prova disso. Eu já estive em vários eventos que o The Baimas tá, né? E não tenho certeza, ou pode ser, né? Pela nossa amizade. Será que é por isso? Não. É um valor meu mesmo. Não, Você é tão maltratado 15 anos em buffets. Por tantas coisas que a gente já passou, assim, eu tenho muita satisfação de falar, assim, que o The Baimas é, assim, um buffet que a gente fala não espaço, tá? Buffet móvel, serviço. Os eventos que eu estive com ele, não faltou nada. Ele disse, Marcelo, eu estou de dieta. você vai comer. Você vai comer, porque na minha festa todo mundo come. Então, Que é algo que se convencionou e ficou meio que cultural aqui com a gente. Porque qual a dificuldade, em que vai atrapalhar a equipe do cerimonial parar 30 segundos para tomar um suco? Porque às vezes o próprio cerimonial impede as assistentes, por exemplo, de comer. Como é uma coisa cultural, né? A gente acha que é errado a gente comer no evento. Exatamente. É como se a gente achasse isso. O cliente acha isso, a gente acha isso. Tudo bem que tem a hora, né? Claro tem que eu não hora, vou também... parar aqui para sentar na mesa nem abrir a mesa, né? Claro a que gente não faz isso porque a gente não tem esse tempo. O pessoal né? é preparado e o pessoal são pessoas que trabalham com a gente, são pessoas que têm educação, são pessoas que a gente tem reuniões internas para conversar sobre a postura e comportamento das pessoas na festa. Sim. Sobre não beber, você não é convidado da festa para você estar tomando drink, você não é convidado da festa para estar tomando cachaça. Acontece sim isso, naturalmente é uma coisa que a gente sabe que os músicos não são convidados. Mas assim, realmente de fato, é um ponto muito importante que sim. o Marcelo falou sobre. É importante, inclusive, os noivos saberem sobre isso. Alguns condenam ela falou conduta. sobre restrições. Tu acha que tem alguma restrição? Nossa, eu acho que... Eu acho que você falou logo no início da questão da restrição na igreja, né? Às vezes tem que ter muito cuidado na restrição com música. Restrições na igreja, questão das eu músicas. tive de mudar todo todo o repertório, bateria, por buffet, exemplo, dependendo do buffet. todo o repertório da cerimônia, porque na reunião final do casal com o padre, ele Só não quis que tivesse nenhuma música que não fosse da liturgia. Então, até as românticas foram que eles tinham cortadas, né? escolhido já aconteceu. foram cortadas. Que é muito importante ter essa reunião com o padre também antes, Sim, essa conversa. Tem Às vezes não que é são mais possível, né? E tem uns que são mais Agora rigorosas. tem igrejas que passam, que são rigorosas, mas que a gente já trabalha lá. Sim, que não sempre. tem. E a noiva vem com aquele nervosismo. Eu, não, amiga, é super tranquilo. Lá é super tranquilo, não tem isso. Tipo assim, não pode tocar músicas que não sejam religiosas, mas... Não pode tocar música estrangeira. Estrangeira, só em português. Tem igrejas que não podem. Tem muita igreja assim.
Mas, assim, é mais tranquilo, sabe? Eu acho que essa parte da igreja, com relação a restrições, é mais tranquilo. É mais tranquilo. É bem mais tranquilo do que as questões mesmo da parte da festa. Sim. Tem alguns bufês que têm restrições. Muitas restrições. Eu acho que cabe o noivo, quando estiver pesquisando, né, ver se aquele buffet atende ao que ele está esperando. Isso. Né? Porque, às vezes... Restrições de bateria, de horário. Se ele quer fazer uma festona e aquele buffet não aceita música... depois de né, meia-noite. Assim, ou então não aceita bateria. Ele não vai escolher aquele buffet. Pula o próximo. Exatamente. Né? Eu acho que a identificação tá tudo certo. Porque, realmente, eu já trabalhei em vários buffets aqui e tudo certo. Assim, o horário, eu acho que o cliente vai fazer de acordo com o perfil da festa dele, né? Uma hora da manhã, já sabe que é aquele... Não adianta, porque o buffet... Não, gente. São as... Exatamente. Se você contratou sabendo que já tem aquele tempo, aquele horário, tem aquelas restrições, entendeu? Que muitas vezes não são restrições negativas. São as regras, né, do local. Exatamente. Não são restrições negativas, né? Então... É isso. Assim, acho que a gente pode ir para as considerações finais. Assim, muito obrigado, Marcelo Baimo, Juliette Carvalho, por ter aceitado para esse episódio. Foi muito bom o papo, do podcast da foi SEC. muito gostoso o papo da gente, né? A gente quer, assim, parabenizar vocês por serem excelentes, por serem associados. Obrigada. Por somarem com a gente. E, assim, a gente quer falar para quem está nos assistindo, que aguardem, que vamos trazer mais novidades. Agradecer principalmente a Splash, na pessoa do nosso querido Cid. Ele realmente está, além de ser associado e diretor da ASEC, ele está sempre presente, nos ajudando como pode, nos auxiliando, chegando junto mesmo, nos proporcionando, facilitando a nossa vida. Né? Sim. Então, gratidão. Cid. Feliz demais. Nosso estúdio, né, falando agora como Splash Produtora, abraçou a história do podcast da SEC. Vem para cá, vamos fazer aqui. E eu também faço parte como um dos hosts, né? Tanto eu, a Fabi, no primeiro o Flávio estava aqui comigo, e aí vem também Paulinha, vem Danuta, enfim, vem também pessoas para poder discutir sobre isso e trazer essas curiosidades, né? Até para que vocês às vezes demandem essa situação. O Marcelo Baima falou uma coisa, é possível a gente alinhar e trazer mais dessa conversa? É uma das pautas que eu queria, ver se de repente a SEC não pode conversar ali com os bufês associados e outros e tudo mais. Sei lá, uma cartilha que seja, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente se associa, não é simplesmente eu me associei e vou receber agora esses aqui de benefício. Você comprou um cartão de benefício, foi? Não, gente, é uma associação. É um associativismo. Todos nós somos integrantes de uma mesma associação. Sim. Não é uma diretoria que ela vai me trazer coisas. E eu não vou somar em nada com a associação que eu faço parte? Ótimo que você trouxe essa situação. Ótimo que tem sugestões aqui. Beleza, vamos construir isso aqui. Exatamente, né? Juntos somos mais fortes. E né? aquela história. A nossa hashtag. É isso. E a diretoria não muda em nada dos outros associados, são profissionais e essa gestão, inclusive, todos ali são sustentados pelo trabalho ali dos eventos em si, e graças a Deus voltando, e todo mundo com suas demandas ali bem cheias. Então, é algo realmente que tem que ser construído, né? E um pedido que a gente faz até para os nossos associados, e quem quiser também, obviamente, se associar, é que tragam sugestões também, tragam demandas, né? Mas eu nunca recebi, eu nunca... Peraí, para jogar pedra, já tem gente demais. Ai, gente, mas foi muito bom a gente conversar essa tarde, foi muito gostoso a gente trocar essas ideias, né, essas experiências, da gente poder falar um pouquinho do lado de cá, né, da parte da música. Algumas pessoas não conhecem, cerimonial já entende, mas também clientes que estejam assistindo, né, também saber mais ou menos o que funciona. Tem muito mais coisa pra gente falar, pra gente conversar. Só que a gente tentou levantar essas pautas, né, essas curiosidades e tudo pra tentar resumir, né? Mas
Eu, por mim, aqui eu falava de música até amanhã. Mas foi muito bom a gente poder ter essa oportunidade. Muito obrigado, Cid, por ter recebido a gente. Muito obrigada mesmo. Sempre bom. Você é um parceiro, assim, sensacional. Muito bom estar nos eventos também com a estrutura da Splash, que nos passa muita segurança. É muito bacana, sabe? Você sabe que você vai pisar no palco e o palco vai aguentar os pulos da cantora. Então, é muito bacana toda essa questão de fazer esse agradecimento, esse elogio também, né? Que o Cid é um parceiro sensacional. Os amigos da SEC, gente, falem, venham para o podcast para a gente conversar sobre o assunto, para a gente trocar ideias. E eu também gosto porque sempre eu aprendo, né? Alguma coisa. Hoje explicou um pouquinho sobre algumas questões do gerador. O Baima eu aprendo todo dia porque a gente se fala sempre, então a gente troca muita ideia, né? A gente troca muita ideia. Então, a Fabi também, sempre ali ajudando, dando uma dica, a gente trocando ideia no WhatsApp. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre tendo esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, porque todos é que formam o evento ser um sucesso. Então, sim, cada um tem uma importância, né? É verdade. Nós trabalhamos com sonho e com alegria. E para que aconteça realmente do jeito que o cliente sonha, como ele almeja, e ser realmente alegria no final, todos têm que estar em harmonia. Sim, alinhados. Então, a gente precisa, como profissional, estar alinhado mesmo. E conhecer o serviço do outro é muito importante para esse alinhamento, né? Para entender as necessidades e tudo. Turma, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E vocês fiquem aí, acompanhem, compartilhem também aí no nosso canal, esse podcast também, os outros. E podem dar sugestão, podem escrever lá, mandar sugestões pra gente, seja no nosso Instagram. Se tiverem também, só né? a SEC, né? O Instagram da SEC. E se tiverem dúvidas também, de alguns assuntos que nós conversamos aqui, opiniões também, vocês procuram a gente lá nas redes sociais, @JulietteCantora, @Marcelo Baima. E a gente vai pôr na descrição desse vídeo também os arrobas também de todos aqui que estão participando, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Tem que ter Ju.